um amigo meu de coração, da minha casa, da minha família, da nossa igreja aqui também do Campos Elíseos. Que o Senhor possa colocar a tua mão sobre o teu servo, sobre a Natália, sobre o Theo, e que nada falte aos teus filhos, Pai. E que nessa noite o teu Espírito Santo possa estar falando através da boca do Rafael. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Sou agradecido mais uma vez por poder estar aqui junto com os irmãos para a gente compartilhar da palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Tudo bem com vocês? Amém? Mais uma semana que nós estamos iniciando na presença do Senhor, amém? Querido, eu espero que você saia daqui abençoado por Deus. Espero que a ministração de hoje ela fale ao seu coração e que você possa se sentir abraçado pela palavra de Deus, amém? Então, gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Primeiro livro de Pedro, o capítulo é o capítulo de número 2, o verso é o de número 9, amém? Agradeço a Deus, aos irmãos aqui que sempre nos apoiam, dão uma colaboração. Pastor Fernando bem colocou aqui, né? A gente tem feito os nossos cultos lá na igreja do Quintino Face, fica na rua Vicente Vilar, 431 número, tá? Sexta-feira, tá bom? Se você tiver um tempinho, não tiver nada fazendo, no dia de sexta-feira, aparece lá também, para visitar e ver lá a obra do Senhor também, tá bom? Sexta-feira, às 8 horas da noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, viu? Gostaria que você que também, antes de nós iniciarmos, que tem Instagram, nós temos o ministério que nós vamos estar junto com a Dai amanhã, com o pastor Fernando e junto com as crianças aqui, de uma irmã lá na igreja que tem um ministério com crianças, chama Era Uma Vez Bíblico. Então você que tem Instagram e que ainda não segue, segue lá para dar uma força, tá? O que é importante? Importante é porque nós investimos no que faz a diferença. Sabe quem vai fazer a diferença? As crianças. As crianças vão fazer a diferença. A gente chega a uma condição que a gente não tem mais a disponibilidade, a gente não tem mais o tempo, a gente não tem mais a condição, não tem mais aquela força toda. E olha que a gente faz, hein? Mas igual as crianças, nós temos que acreditar, porque elas que compõem, elas que são importantíssimos para fazer no dia de amanhã. Então esse ministério, ele educa, ele ministra, ele fala ao coração das crianças, tá bom? Então chama Era Uma Vez Bíblico. Você que tem Instagram, segue lá, tá bom? Irmã Janaína que faz, ela atualiza 2 vezes por semana, com uma linguagem, com acesso, com uma abordagem diretamente para as crianças. E aí você baixa lá, segue lá, marca alguém que você conhece, um vizinho, um amigo, um parente, e vamos disseminar a palavra do Senhor. Amém? Deus conta conosco, tá bom, queridos? Primeiro livro de Pedro, capítulo 2, versículo 9, assim diz a palavra do Senhor. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês, sem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido a misericórdia, mas agora receberam. Amém? Como que é só esses 2 versos aqui? Eu vou ler novamente. Presta bem atenção. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. E não haviam recebido a misericórdia, mas agora receberam a misericórdia. Amém, querido? Glória a Deus. Pelo período da pandemia que passou, eu comecei a refletir um pouco sobre a minha condição na igreja
o meu ministério na igreja, as minhas pregações que eu pregava na igreja. E eu falei, Deus, o que será que nós vamos fazer então a partir desse momento em que nós vamos retomando? E Deus ministrou no meu coração para mim falar sobre o Evangelho. E todas as vezes que eu tenho pregado ali na igreja do Quintino 2, na sexta-feira, às 8 horas, desde que voltou a pandemia, toda sexta-feira em qual eu que estou pregando, eu trago uma boa nova que eu vejo no Evangelho. E eu vim compartilhar uma dessas boas novas com vocês hoje. O Evangelho em si, a boa nova, ela traz o anúncio, a voz de Deus, a redenção para a humanidade. Mas dentro do Evangelho, algumas coisas me despertam para o Evangelho. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas existem várias interpretações da Bíblia. Existem várias interpretações de textos bíblicos. Só que a tradução é uma só. A mensagem precisa ser uma só. Precisa sair da escrita e precisa começar a morar aqui dentro. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu não posso interpretar, eu não posso conduzir, tem que ter uma finalidade esse Evangelho. O Evangelho ele precisa sair da Bíblia, ele precisa sair de um conceito, de uma ideia, e ele precisa habitar dentro de mim. E eu gostaria de compartilhar uma dessas boas novas, dessa boa notícia, de um anúncio novo que eu vejo no Evangelho. E é uma das quais eu me apego até hoje, tão veemente trabalhando pela obra do Senhor. Qualquer coisa que precisar fazer pela obra do Senhor, eu sou o primeiro que faz, querido. Por quê? Porque essa palavra entrou dentro de mim. Isso desperta dentro de mim. Isso não me deixa estar de uma maneira comum, porque é algo que mexe comigo. Amém? E eu gostaria de compartilhar com você. Dentre as quais, nós começamos falamos sobre salvação lá, que a grande base do Evangelho é a salvação. Desde Adão e Éden, no jardim do Éden, desde Adão e Eva no jardim do Éden, quando o homem se desvia e desobedece à vontade e à orientação que Deus tinha dado a ele, a primeira coisa que sucede ali é já começar a ter a distância entre o ser humano, o homem e Deus. Só que Deus, naquele primeiro momento, ele já traz uma boa notícia. Ele diz à mulher, da sua descendência sairá aquele que pisará essa serpente. Ele já mencionava Jesus. Ali começa o Evangelho, a esclarecer a vontade de Deus e o propósito de Deus, não para que se afaste, mas haveria alguém que ligaria novamente a nossa pessoa a Deus, que é Jesus Cristo. Então o Evangelho ele tem um propósito, que é a salvação. Se nós temos a alegria da salvação, a garantia da salvação, aí nós vamos caminhando com outras boas notícias que vão nos motivando e fazendo com que a gente caminhe. E hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre algo que eu vejo nesse texto aqui, narrado por Pedro, que fala em que nós somos uma geração eleita, um povo de sacerdócio real, uma nação santa e um povo que é exclusivo de Deus. O que é algo para mim que é maravilhoso é que eu vejo e identifico claramente no Evangelho, é a nossa exclusividade. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Você é exclusivo de Deus. Você é uma pessoa exclusiva para Deus. Você é uma pessoa exclusiva nesse mundo. Você não veio por acaso no mundo. Você não está aqui por obra do acaso, por nada. Você é exclusivo. E você vai entender. E se você sair daqui essa noite com essa convicção da sua exclusividade, isso pode fazer uma grande diferença na sua vida espiritual. Amém? Rafael, onde você começa a identificar isso? Primeiro, nas palavras de Pedro. Entenda um pouco comigo. Pedro, vamos trazer o histórico de Pedro. O que Pedro viu no seu ministério, em qual ele caminhou com Jesus Cristo? Poxa, imagina Pedro andando com Jesus Cristo. Vê o que Pedro viu. As coisas que Pedro contemplou. O que os olhos dele viram. Não foi anunciado no ouvido dele, tá? Ele viu. Ele viu milagres grandes. Ele viu curas. Ele viu coisas extraordinárias. Ele viu a sogra dele ser curada. Ele viu Jesus parar o enterro e chamou o morto levantou. Ele viu aquela multiplicação de pães. E estava lá e Jesus falou assim, aí o povo está com fome, que não tem nada, Senhor. Tem 5 pães, 2 peixes. E aí o Senhor ora e de repente... Olha só o que Pedro viu. As coisas que ele contemplou. Imagina aquela passagem que Jesus vai chamar Lázaro. Em João capítulo de número 11, Pedro está do lado dele.
E Jesus fala, cadê Lázaro? Ele chega lá, está todo mundo chorando, as irmãs em pranto, a família toda chorando. Falando, Senhor, já é tarde. Se você tivesse chegado antes, tinha solução, mas não. E aí Jesus fala assim, então, Pedro, Lázaro, onde está? Está lá no túmulo? Então faz o seguinte, manda tirar a pedra. Se sou eu, meu, do lado de Jesus, eu falo, eu vou sair de perto, porque o que vai acontecer nesse negócio? E aí Jesus fala, Lázaro, sai para fora. Puxa, sai tipo aquela múmia do filme, sabe? Toda enrolada, andando. Moço, olha, só de falar chega a arrepiar, querido. Você imagina você vendo aquela cena. O espanto que não era aquilo. Tudo isso Pedro contemplou. Ele viu. E depois da ressurreição do Senhor, ele viu Jesus ressurreto. Jesus foi ter com ele lá na praia. Depois desse episódio, no livro de Atos, capítulo de número 5, fala que Deus usara tanto a Pedro, agora em prol do Evangelho, porque onde ele projetava a sua sombra, até aqueles que eram enfermos eram curados. Olha que coisa grande. E aí eu chego aqui no livro de Pedro, nas palavras finais de Pedro, nas considerações finais. Pedro, o que você tem para falar para a gente de tudo que você viu? E Pedro começa a narrar. Ei, ele não faz aqui um histórico de quantos milagres e de quantas curas que ele viu. Ele fala, se tem uma coisa que eu quero deixar para quem vai me ouvir, é isso. Vocês são povo exclusivo de Deus. Entende a grandeza disso que eu quero falar para você? Porque o que não está aqui em condição não é o que se vê, é o que se sente. O que está aqui não é o milagre que se contempla, mas o que foi gerado dentro de mim. E nada maior e tão grande como eu ter a ideia e saber que eu sou um povo exclusivo de Deus. Eu sou exclusivo do Senhor. O mundo concorre, o mundo coopera, ele corre, é do jeito que ele é, querido. Foi nas suas gerações, é nos dias de hoje, a gente não consegue compreender. Mas uma coisa nós não podemos deixar de se entender, é que nós somos exclusivos do Senhor. Amém? Se nós entendêssemos isso aqui, a gente já poderia encerrar. Mas olhando ainda a Bíblia, eu vi lá no livro de Lucas, no capítulo de número 12, versículo 7, não precisa nem abrir. Jesus dizendo algumas admoestações e orientações àquele que ouviam. E numa das palavras de Jesus, ele fala assim, olha, não temais, porque até os fios de cabelo, os seus fios de cabelo estão contados, eles são contados. Quando eu começo a enxergar isso, eu vejo como que Deus me trata. A minha relação com Ele, de como eu sou exclusivo, a sua condição, nos seus mínimos detalhes, de assim como você é, Ele contempla e enxerga você como você é. Em um mundo em que nós vivemos, que as pessoas não conseguem se enxergar, nem elas se contemplarem, elas acham que vivem esquecidas, abandonadas, e aí nós vemos uma série de doenças, de interpretações da palavra de Deus, né? De tantas coisas que nós podemos buscar, tocar no céu, fazer alguma coisa. Querido, eu quero que você entenda essa noite, por favor, que você é exclusivo de Deus. Ele te conhece nos mínimos detalhes. Até os fios da sua cabeça, no caso do Theo, Deus não tem esse trabalho. Porque não é trabalho para ele também, né, Theo? O Theo está olhando assim, ele conta aqui a sobrancelha, o Theo já fez o sinal aqui para mim. Amém, irmão? É isso aí. Mas Deus conhece, né, Theo? Sabe tudo. É isso que eu quero falar para você, querido. Que se há um motivo para a gente estar aqui, e uma alegria muito grande para a gente poder caminhar, é que nós somos exclusivos de um propósito, de alguém que é tão grande, tão maravilhoso, e tão maravilhoso que é esse Deus, que Ele olha você, Ele te enxerga, Ele vê você, Ele te contempla. E saia daqui entendendo da sua exclusividade com o Senhor. Amém? Ele nos contempla, Ele me enxerga nos meus mínimos detalhes. Ele contempla quem eu sou. E muito mais do que contemplar, Ele te insere no seu propósito, que foi a última coisa que eu falei das boas novas do Senhor, que não é só a exclusividade. E eu falei e ministrei na sexta-feira lá na igreja, anteontem, que é a inclusão. Nós fomos incluídos nele também. E nessa inclusão, Ele olha para mim, olha para você, na minha condição, na sua condição, e nos inclui no seu propósito, do jeito que você é, você pode participar do propósito e do projeto de Deus para a sua vida. Porque você é tratado com exclusividade por Deus. Amém? Deixa eu falar para você, lá na empresa que eu trabalho, é uma empresa grande, então tem muito funcionário. Lá eles identificam o colaborador pelo número,
Então, eu, Rafael, lá na minha empresa, eu sou o número 1038-6806. É assim que eu sou lá. Então, quando eu ligo lá na empresa, eu preciso me identificar, eu não falo nem que eu sou Rafael. O Rafael tem um monte aí. Então, quem é você? Eu sou o 1038-6806. Eu sou um número. Eu faço parte de um hall de pessoas que é chamado de colaboradores. Você, quando vai votar, você é um eleitor. E assim vai. Quando você vai num hospital, você é um paciente. Quando você está numa escola, você é um aluno. Se você vai dar aula, você é um professor. No reino dos céus não tem nada disso. Você não é um número. Você não é apenas mais um. Você é exclusivo. Essa é a diferença. A diferença é que no número ele tem um histórico de meu, mas Deus, ele me trata e conhece eu por dentro e por fora, e eu sou único, eu faço parte desse propósito, dessa ideia que Deus planejou para a minha vida. Você é. Quando nós entendemos isso, é o que eu quero te falar, a tradução do Evangelho, daquelas interpretações todas que se tem, elas começam a fazer ideia na nossa mente. Começam a nos trazer uma responsabilidade para o nosso compromisso, que é ouvir uma palavra. O compromisso que eu preciso ter em receber uma palavra e o que fazer a partir daí. Porque você não veio à toa, você é exclusivo de Deus. Amém? Acho que eu já compartilhei com os irmãos aqui, mas acho que esse momento é oportuno, pelo contexto da palavra. Uma vez meu irmão, ele machucou a perna e eu tive que levar ele até o hospital. E aí chegando no hospital, eu fui parar o carro, arrumei um lugar para estacionar, ele já desceu, porque ele estava mancando. Chegou, foi atendido, sentou no banco de atendimento, já faz um tempo. E meu irmão faz amizade fácil. Ele sentou do lado de um rapaz, eu cheguei, parei o carro, sentei do lado do meu irmão. Meu irmão aqui no meio, eu sentei do lado e já estava um rapaz do lado dele, né? E meu irmão não vai à igreja, né? E aí logo que eu sentei, meu irmão virou para o cara do lado e falou assim, olha, meu irmão também é crente. Eu falei, já puxou o assunto, né? Já veio falar, o que será que vem aí, né? Aí o cara do lado virou para mim e falou assim, você é crente também? Eu falei, eu sou, graças a Deus. Estamos juntos nisso aí. Ele falou, de que igreja você é? Eu falei, Igreja de Nazaré. Ele falou, não conheço. Eu falei, beleza, né? Perguntei mais nada. Ei, o que você faz lá na igreja? Eu falei, filho, lá na igreja é o seguinte, o que precisar eu estou fazendo. Você tem alguma função específica? Não, filho, lá eu faço o que precisa lá na igreja. Eu falei para ele, respondi para ele. Aí ele virou para mim e falou assim, porque eu sou da maior igreja de Ribeirão Preto. Pastor fulano, você conhece? Já ouvi falar dessa maior igreja. Eu falei, e eu não falando nada. E o cara vira ainda para mim e fala, porque lá na igreja eu sou o 1600 e tanto do pastor. Você acredita nisso? Eu falei, você é o quê? 1600 e tanto do pastor, porque vai descendo de 12 em 12. Ou seja, eu falei, isso aí é que nem na minha empresa então. Pensei comigo. Eu acho que o camarada nunca deu a mão para o pastor dele. O que eu quero te dizer, entende o que eu estou falando? É que tudo na sua vida vai te impor, vai te classificar, vai te rejeitar, vai te deixar de lado. No Evangelho, não. No Evangelho, você é contado, mencionado, nos mínimos detalhes. Porque com Deus, você não tem ninguém à sua frente, você é direto com Deus. Você não precisa falar com o secretário, você não precisa mandar recado, você não precisa falar, pastor, intercede aí porque minha fé não é boa. Fala com Deus que Ele te ouve, querido. Porque você é exclusivo dEle. Não é o pastor que é exclusivo, você é. Amém? Entenda essa exclusividade. Isso move a nossa vida. Isso muda o nosso comportamento. Isso faz eu acordar de uma outra maneira, com uma outra visão, sabendo que eu vou encontrar as dificuldades, os obstáculos, que o mundo vai me considerar um número, tudo que surgir, mas com Deus, querido, nós estamos assim, juntinho um do outro. Amém? Você é exclusivo. Não se considere pelo número, Deus olha e te enxerga. No livro de Marcos, capítulo de número 5, tem uma passagem que todos nós conhecemos. Aquela mulher com fluxo de sangue. Jesus, ele desce do barco, quando ele já chega, a multidão aglomera, chega Jairo, chefe da sinagoga, e fala, Senhor, prostrado diante de Jesus, e falou assim, olha, vamos até minha casa, porque minha filha está doente, e se você for até lá e orar por ela, ela vai ser curada. Jesus falou, então vamos. Então vamos, Jesus sai dali com um destino, para fazer alguma coisa, com um objetivo. Porém, querido, aparece uma outra personagem nessa história. Diz a Bíblia que uma mulher com fluxo de sangue, mencionando ali que ela fazia 12 anos que estava ali, sofrendo com essa hemorragia, e não arrumava resposta para o seu problema. Foi até os médicos, menciona a Bíblia, não achou a resposta, não achou cura,
não achou o tratamento correto. Diz outra informação no texto, que ela gastou todo o seu dinheiro, gastou tudo que podia, para tentar arrumar a resposta, a cura para o seu problema, e não conseguiu. Então, nessa situação, ela poderia ser uma mulher triste, mais uma, desamparada, sem dinheiro, a condição que ela estava naquele momento. Jesus desce daquele barco com um destino, que era ir até a casa de Jairo, mas essa mulher, ela ficou sabendo que Jesus ia passar ali. Isso mudou a vida dela. Ela falou assim, tem uma coisa que vai acontecer hoje, que hoje é o meu dia. Hoje o céu vai contemplar a mim, porque se apenas eu tocar no manto de Jesus, eu serei curada. Ela saiu com essa intenção, querido. Olha que fé que é essa dessa mulher. Em Marcos capítulo 5, versículo 28, ela diz assim para si mesmo, não é para alguém, se eu apenas tocar no manto dele, ele vai olhar para mim. E Jesus está saindo no seu destino, e a multidão aglomerando, né? Aquela multidão de pessoas querendo ver o que está acontecendo, e essa mulher vai passando, vai passando, vai passando, e quando Jesus vai caminhando, ela apenas toca no vestido, na orla das vestes de Jesus, e Jesus olha, contempla assim, sente algo dentro dele, e fala assim, ei, quem tocou em mim? Aí até os discípulos falavam assim, como assim quem tocou em você? Olha essa multidão, Senhor, vamos embora que a gente tem destino. Ele fala, não, calma aí, para, alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. A mulher saiu em pranto, porque ela sabia que era ela. Naquele dia, ela entendeu que uma atitude que move dentro de nós, uma reflexão que a gente entende, o que pode acontecer dentro de nós, pode mudar a vida dela. Jesus parou tudo que ele estava fazendo e foi dar atenção para ela, foi olhar para ela, foi dizer que ela estava curada, porque ela foi observada aquele dia. Ela era exclusiva do Senhor. Entende o que eu estou querendo te dizer? Olha esse evangelho, essa bagagem que ele me traz, de poder olhar para a Bíblia, olhar as condições, as entrelinhas da Bíblia, tentar entender o que Pedro queria dizer, dizendo que eu era um povo exclusivo, e não apenas contemplar o milagre, mas olhando essa mulher, olhando a condição em que nós vivemos hoje, olhar como as pessoas hoje vivem uma vida de esquecimento, vida de dificuldades, e achar que ninguém está ao seu lado, que ela foi abandonada, nasci assim, vou morrer assim. Eu vim para sofrer, eu vim para padecer, Você não veio, você veio no mundo para ser exclusivo. Você, irmã, você, irmão, são exclusivos de Deus. Foi para isso que você veio no mundo, para viver uma vida de exclusividade. Não é uma vida comum, não é uma vida mais uma, não é um número, ser apenas mais um, não é. É uma vida de exclusividade das coisas de Deus sendo realizadas dentro de você. E eu não quero te dizer essas palavras para te animar, te trazer autoajuda, sabe? Sair daqui assim, nossa, eu quero te dizer porque você é mesmo. É a Bíblia que contempla, e o próprio Jesus falou, não temas, até os seus fios de cabelo estão contados. É porque é isso, você é exclusivo de Deus, amém? Ser exclusivo de Deus é que você é único, é que você é original. Original tem uma história por trás do original. Tudo que é original se contempla, e se tem algo por trás, tem algo que define aquele algo. Por exemplo, se você vê um carro na rua, e vê ali um carro da marca Ford, aí se for pesquisar na internet, quem foi Ford, vai estar lá, Henry Ford, o Ford, aí tem a história do Ford, sabe? Ele deu errado, fez aquilo, teve oficina, não deu certo, mas um momento deu certo, e aí depois que deu certo, ele foi tendo. Então o original tem história. Se você pegar uma marca de roupa conhecida, que todos usam, Ricardo Almeida, coisas de nome, que levam alguma coisa original, tem uma história. Se você pesquisar na internet, tem história. A réplica não tem história. A réplica, ela se contenta em ser réplica. Não ter valor agregado, não ter a mesma qualidade, não ter o mesmo caimento, não tem. Por quê? Porque ela vai dar carona. É isso que eu estou querendo te dizer. Você não pode viver uma vida apenas como réplica, porque você é original. Você tem uma história,
E quando eu olho isso na Bíblia, eu vou vendo do Antigo Testamento, aqueles que foram sucedendo os patriarcas, ele falava, e aí, qual que é o Deus que você serve? Calma aí que eu vou te falar. O Deus que eu sirvo tem história. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. E eu também sou filho desse Deus aí. É original. Eu não sou réplica, eu não vou viver como réplica. Eu vou viver a minha exclusividade. Você é um original do Senhor. Você é autêntico do Senhor. É exclusivo com a sua digital, que ninguém tem uma igual, com a sua arcada dentária, com a sua fisionomia, eu com o meu tamanhinho, né, com o meu jeitinho, você do seu jeito, cada um com a sua característica, mas sou exclusivo de Deus. Mas como que eu vou viver um dia da minha vida triste com a cabeça baixa? Jamais, querido. Jamais, porque essa verdade do Evangelho um dia entrou dentro do meu coração e ela consumiu todo o meu ser. E eu entendo que eu sou exclusivo do Senhor. O mundo pode cair aos pés e achar ruim, mas para Deus eu sou exclusivo. Você é um povo exclusivo. Você é exclusivo de Deus. Amém? Glória a Deus. Você é original também? Amém, querido? Vai se contentar em viver uma vida mais ou menos? Não. Que você é original. Amém? Glória a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 20, fala que essa nossa exclusividade custou algo. E nas palavras do apóstolo Paulo, diz que foi um alto preço. Para mim e para você ser exclusivo, Jesus teve que morrer. Teve morte, teve sangue vertido, teve algo que foi doloroso para o nosso Senhor, para que você se tornasse exclusivo. Então isso nos traz uma responsabilidade, porque a nossa exclusividade trouxe algo da parte de Deus que custou para ele. Alto preço, você é exclusivo. No livro de Mateus, capítulo de número 28, fala sobre a parábola do servo piedoso. E aquela parábola do servo piedoso fala que naquele alto preço, naquela condição que nós tínhamos, que nós não poderíamos ter o perdão, o acesso ao perdão, Jesus propôs aquela parábola, dizendo que o seu senhor tinha um conservo, e aquele servo, ele lhe devia um valor, e ele não tinha como pagar. E aquele servo chega diante do seu senhor e implora pela sua condição. O senhor, comovido com a situação dele, ele perdoa a dívida daquele servo. Ele não conseguia pagar aquela dívida. Ao sair daquele lugar, ele se encontra então com o seu conservo, que devia apenas 100 denários para ele, algo que dava para pagar. Mas ele não teve o mesmo comportamento, e ele não perdoou a dívida do seu conservo. E aí ficaram sabendo, chegaram até diante do rei e explicaram o que tinha acontecido. O rei ficou revoltado, querido. E falou assim, olha, eu perdoei você, eu perdoei o que você, para você viver da mesma maneira do perdão, e você não perdoou. E aí ele foi lançado, preso, e teve que pagar tudo que ele devia, e ele não conseguia pagar. A nossa exclusividade, ela vem por uma circunstância e uma base no Evangelho. Mas quando nós entendemos a nossa exclusividade, nós vemos o nosso comportamento que nós precisamos ter. Um Deus, querido, que pagou alto preço por mim e por você, porque nós tínhamos uma condição em que nós não conseguíamos pagar, algo que não dava para pagar pelo peso do pecado que havia sobre nós, o Senhor nos perdoou e falou, você é livre, só que agora que eu sou livre, eu preciso viver uma vida de liberdade e dar essa condição para todas as pessoas que me cercam. Se assim eu não faço, eu não consigo entender a exclusividade do Senhor, porque foi pago um alto preço. Amém? O horário já está quase indo, mas eu estou quase finalizando aqui, tá, irmão? Isso me remete a uma historinha que eu conheci logo que eu cheguei no Evangelho e que eu carrego comigo sempre. Eu gostaria de compartilhar com você. Essa historinha é uma historinha assim, só para ilustrar um pouco melhor do que eu estou querendo dizer. Ela não é real, mas tinha uma moça muito feinha, sabe? Que vivia lá com a sua família, uma família tradicional, daqueles lugares que a gente, sabe, só ouve falar em outro país. Né, que para casar naquela cultura ali, alguém precisava chegar lá, além de falar com os pais, pedir a permissão para o pai, precisava pagar um dote ali para o pai dela. E aquela moça, pelas suas características, ficou encalhada, ficou para trás. As irmãs casavam, tudo, e a menina foi ficando. Por quê? Porque ela não tinha aparência boa, a menina vivia desanimada, vivia dentro do quarto, não tinha mais uma vida comum, uma vida agora acuada, afastada, não tinha nada. Até que um dia bateram na porta da sua casa. E aí foram lá e abriram a porta da casa, era um rapaz, e o pai daquela moça falou assim, pois não? Ele falou, é aqui que mora a menina?
Ele falou, é minha filha. Por quê? Porque eu quero me casar com ela. Opa! O cara falou, você tem certeza que é a minha filha? Mas ninguém nunca se interessou. Entra logo, né? Já pôs o menino para dentro da casa, para não perder a oportunidade, porque já não tinha nem mais esperança. E aí, quando ele chega na sala de casa, para a gente ter uma ideia, né? Quando a mulher era muito bonita, quando ela tinha, assim, algo de valor que despertava o interesse, valia uma vaca. E o cara chegou ali na sala e falou assim, e aí, o que você vai oferecer pela minha filha? Ele falou assim, eu vou oferecer pela sua filha 3 vacas. O quê? O cara falou assim, tem certeza que é minha filha? A gente não está falando da mesma pessoa, porque eu não vendi nenhuma por 3 vacas, foi máximo uma vaquinha, e já estava bom demais, mas 3 vacas? E aí chamou a menina e falou, vai logo com esse cara antes que se arrepende. A menina pegou as coisas dela e vazou. Passou um tempo, a menina voltou para casa, voltou diferente. Mas rapaz, chegou em casa com um andar diferente, com uma postura diferente, com uma pele diferente, com um cabelo diferente. O pai dela olhou e falou assim, não é possível que é minha filha. Mas você nem parece a mesma. Ele falou assim, o que aconteceu com você que você mudou tanto? Ah, pai, eu estava desanimada da vida. Achava que eu não tinha valor nenhum. Achava que nada poderia concorrer para mim, para o meu bem. Até que esse homem chegou aqui e pagou 3 vaquinhas por mim. Quando ele pagou 3 vacas por mim, pai, eu falei, rapaz, não é que eu estou valendo alguma coisa? Eu comecei a me tratar, pai, comecei a me cuidar, comecei a viver uma vida diferente. Porque ele pagou um preço por mim, em qual eu não valia. Então agora eu tenho que corresponder a esse valor que foi pago por mim. Você lembra, quando eu era pequeno, a gente ia para a escola, e a gente, voltando da escola, a gente parava no bar, e a gente ia comprar um refrigerante, um genérico, e a gente pediu uma Simba, e a gente tinha um ditado, isso aí não vale uma Simba quente. Quem lembra desse ditado? Não é? Por quê? Porque não é original, né? O original é outro, mas a Simba quente ainda dá. Então, quantas pessoas não viveram uma vida achando que não vale uma Simba quente? Ou falando, aí, aquele ali não vale nada. Você é exclusivo de Deus. O preço que foi pago por você, querido, exige que você tenha um outro comportamento. É isso que eu quero definir para você. O valor que foi pago por você tem que refletir em algo, que você mude o seu comportamento, a sua postura, para ver que aquele preço que o apóstolo Paulo falou de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 20, que foi um alto preço, compensa a minha mudança de atitude, a minha vida, porque eu não valo uma Simba quente, eu tenho valor para Deus. Deus olha para mim. E se tiver numa multidão, Ele olha para você. E a minha exclusividade, Ele me identifica como eu sou. E no Evangelho, eu estou inserido. Mas do jeito que eu sou, do jeito que você está. Do jeito que você é. E você não é número. Você não é mais um. Você é filho de Deus. Você é exclusivo de Deus. Você vale alguma coisa. O preço que foi pago por você foi alto demais. Entenda a exclusividade que você tem. Entenda o que Deus fez por você. E caminhe de maneira digna. Você é original. Você tem história. Eu tenho história. Eu carrego um Deus da história. Qual que é o Deus da sua história, Rafael? Vou começar do princípio. Foi o que criou tudo. Rapaz, o que eu preciso mais que isso? E da história? É o que sustenta tudo. O sol, a lua. E do futuro? Ele cuida, porque o que vai acontecer, a gente vai vendo lá na Bíblia, a gente até assusta. Mas quando eu olho o meu Deus na minha história, e eu sei que a história ainda tem episódios para ocorrer. Ah, querido, eu sou exclusivo de Deus. Saia com o coração transbordando. Entenda a verdade do Evangelho e essa boa nova que eu vim te trazer. Você é valioso. Quando ninguém falava que você valia alguma coisa, Ele bateu na sua porta. E você que vivia no quarto, desanimado da vida, achando que sua vida tinha acabado, que não ia acontecer nada de bom na sua vida, Ele bateu na porta do seu coração e falou, 3 vacas por você. Você vale. Eu? Você vale. Você vale. Eu vou pagar um alto preço por você. E aí, você ouviu o Senhor bater nessa porta do seu coração ou não? Vai mudar o seu comportamento ou não, meu querido? Vai mudar a sua atitude em relação à vida espiritual ou não? Ou nós vamos querendo ficar vendo outras interpretações do Evangelho? Até alguma, quem sabe, essa aí foi interessante para mim. Não.
Deixa isso aí entrar dentro de você. Deixa isso aí mudar. Deixa isso aí mudar a sua mente. Deixa mudar a sua condição. Deixa mudar a sua postura. Em nome de Jesus. Amém, querido? Eu vim trazer essa boa notícia para você essa noite. Você, irmão, você, irmã, são exclusivos de Deus. Viva uma vida de exclusividade. Não viva uma vida à margem. Não viva uma vida de réplica. Não viva uma vida de miséria espiritual. Não viva isso. Viva uma vida de quem foi comprado por um alto preço. Exclusivo que você é, que eu sou. Amém? Vamos nos colocar de pé? Posso orar, pastor Fernando? Pastor Fernando vai chegando aqui. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos, Pai. Nós estamos iniciando essa semana na tua presença. Senhor, quantas pessoas no mundo têm desanimado do Evangelho? Eu não consigo entender, meu Pai, o motivo. Mas com as interpretações que nós temos, meu Pai, nós conseguimos ver que não há clareza. Não há, meu Pai, um Evangelho acessível. Deus, mas nós queremos nada mais essa noite, meu Pai, do que entender que o Senhor vai trabalhando dentro do nosso ser. Que o Senhor vem movendo céu e terra, Deus, para estar ao nosso lado. Que o Senhor tem todo o cuidado do mundo com nós, Senhor. Que o Senhor não nos deixe à margem, o Senhor nos inclui no seu propósito. Que Deus, nós não somos esquecidos, meu Pai, de maneira alguma por Ti. Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, meu Pai. Porque talvez o que nós anunciamos aqui, falamos aqui essa noite, meu Pai, precisa ser ainda digerido, meu Pai, e muitas vezes ainda criar sentido para isso se colocar em prática. Deus, mas eu te peço encarecido, a todos que aqui estão, meu Pai, que o Senhor revela a sua exclusividade. A todos os irmãos que estão aqui, meu Pai, por qualquer situação que estejam passando, que eles entendam que por ser exclusivo, não precisam temer. Como o próprio Jesus falou, não temas, não temas, não temas, que vocês são exclusivos meus. Como Pedro no final da sua carreira, meu Pai, contemplou e viu a exclusividade, não tinha nada mais importante do que poder ser um ser exclusivo do Senhor, ser chamado de povo seu, ser chamado de nação santa, raça eleita, meu Pai, nós fomos por Ti, Senhor, e somos seus exclusivos. Que o Senhor ministre ao nosso coração essa exclusividade, essa boa nova, esse anúncio do Senhor, porque o Senhor nos chamou e o Senhor pagou por nós um alto preço para que nós tivéssemos uma vida diferente, vivêssemos de outra maneira, com uma outra ideia, em um outro momento, em uma outra circunstância. Que a sua palavra seja revelada ao nosso coração, que nós possamos sair daqui, meu Pai, e na semana que se inicia, meu Pai, entender que no trabalho, nas dificuldades, nos obstáculos que nos vêm, eu sou exclusivo seu, meu Pai. Eu sou exclusivo seu, Senhor. O Senhor está comigo, eu tenho história, eu não vou viver como qualquer, eu não sou réplica, eu sou, meu Pai, original seu. Eu tenho história, estou contigo, meu Pai. Que a nossa história seja marcada, escrita, meu Pai, até aquele dia em que nós nos encontraremos face a face, em nome de Jesus. Amém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Amém. Olha, Senhor, nada de ficar, nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém, achando que a sua vida é desse jeito, que nada vai mudar. Não é, ó. Você tem valor, querido. Você tem valor. Amém? Você tem valor. Oh, Senhor. O valor que você tem. Aleluia. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. O
Espírito Santo se move em você. Você tem valor, irmão. Você tem valor. Mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. Você tem valor, querido. Você tem valor. Ele se move em você. Deus mudou, Deus construiu toda a história por você. Você é exclusivo. Você tem valor. É você, querido. Amém? Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Pastor, só a igreja vai cantar assim, ó. Você tem valor, O Espírito pode falar, irmão. Santo se move. Quem sente que tem esse valor, fala aí, irmão. Você tem valor, O Espírito Santo ele se move em você, querido. Amém? Vamos lá? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Glória a Deus. Amém. Nós temos valor diante do nosso Deus. Amém. Essa música eu peguei lá do baú de 1980, né, Giselda? Amém, gente. Tudo isso para você sair daqui lembrando que Deus pagou um alto preço por você. Nós temos valor para o nosso Deus. Amém? Eu quero ler rapidinho aqui os pedidos. A Ruth Alves pede oração pela família. A Manu, filha do Dri, pede oração pela família dela, os irmãos da igreja. Pela Mirella, que está grávida, né? E pela mãe dela, pela Adriane também, que estava um pouquinho disposta hoje à tarde. O Nádio pede oração pelos pais. O Dimas pela mãe dele, Dona Mercedes. Raul, a Camila, o Edivaldo, o Tiago e por você mesmo, né, Dimas? O Manuel pede oração pela família, os pastores e pela oração pela cunhada dele também, que permanece internada. A Thalita também pede pela mãe, pela Silvana. Ela já saiu do hospital, é isso, né? Já está em casa. O Nani fez uma homenagem a ela, chique no último. Colocou um violinista tocando na saída dela do hospital, ó. Não se fazem mais homens como antigamente, né, gente? Saiu de violino, a um som romântico. Mas nós louvamos a Deus, viu, Nani? Que ela já passou pelo mais difícil, já está em casa, recuperando agora da cirurgia. A minha esposa pede pela Rose e Marcos, que perdeu um filho de 17 anos, família da Ana, lá de Santo André. Era um câncer, né, Ana? Morreu assim, teve umas manchas no corpo e partiu, 17 anos de idade. Então, está bem chocante assim. A família pede oração por ele. O Samuel, lá de Jardinópolis, pede oração pela saúde da mãe dele, recuperação do irmão que sofreu um acidente de moto. E o Roger pede oração pela família. Vamos orar e nós já vamos encerrar. Primeiramente, obrigado, viu, Rafa, pela palavra boa, palavra animada, e que nós possamos lembrar isso essa semana, que nós somos valorosos para o nosso Senhor. Obrigado, viu? Senhor, obrigado pela Tua palavra, de nós ouvirmos essa noite que nós temos valor, que nós somos especiais, nós fomos comprados por um alto preço na cruz do Calvário, que nós possamos sair daqui de cabeças erguidas, sabendo que o Senhor nos ama de maneira incondicional. Nós somos seres únicos, individuais, somos originais, como o pastor Rafael falou. Nós somos feitura do Senhor, somos imagem e semelhança do Senhor. Obrigado por ouvirmos essa verdade, Pai. E agora, cada pedido que foi colocado aqui, nós entregamos nas mãos do Senhor, todos eles, cada família, cada vida, aqueles que perderam familiares nesses dias, que o Senhor tenha misericórdia, conforte o coração, dê paz, ó Deus, e alegria para que essas pessoas possam continuar buscando a presença do Senhor, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor possa curar os que estão enfermos, que o Senhor possa liberar uma palavra de vitória a cada uma dessas vidas, Pai, e que todo o mal caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor libere a Tua bênção a essas pessoas que colocaram seus nomes nas redes sociais,
aos que estão aqui também essa noite, Pai, estenda as tuas mãos de poder, e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Nós sairemos aqui, começando do Júnior, do Theo, a Dona Cida. Acabar essa fileira, começa essa fileira aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do amor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move